Olá, pessoal. Bom, nós vamos retomar a conversa. Lembra que eu tinha lançado um desafio para vocês? Vamos ver então aqui na tela? O desafio era esse. Eu peguei aí uma parte dessa prova, dessa questão da prova de ministro substituto 2007 TCU e coloquei aí para vocês, lembra? Agora observe logo de cara. O gabarito dessa parte da questão deu errado. Está escrito assim: a Constituição Federal preceitua que são poderes independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O erro está aqui, pessoal. Observe. Poderes. Percebeu? Teve a percepção? Bom, agora eu vou tentar ser mais objetivo. Por que tem um erro aí? É porque quando você estudou direito constitucional, por exemplo, observe aí na tela. Nós estamos vendo o artigo 2º da Constituição. Aí está escrito assim, ó: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vamos ver isso aí em outras palavras? Na verdade, o que está escrito é o seguinte, é que na União nós temos os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Lembra? Nos municípios, atualmente no Brasil, nós não temos o Poder Judiciário. Então, voltando agora à questão, observe aí. O examinador tirou da União e pegou aquele termo técnico e transformou num termo atécnico. Por quê? Porque da maneira como está escrito ali, poderes, poderia estar implícito o seguinte, que Legislativo, Executivo e Judiciário são poderes do município, e o município não tem judiciário. Eu até costumo dizer muito aqui em Brasília, nas aulas presenciais, e agora nós estamos aqui na internet falando para todo o país, o seguinte: observe, da maneira como está escrito aí, está dizendo mais ou menos assim, que a Constituição preceitua que são poderes do super-homem independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. E não é, né, pessoal? Legislativo, Executivo e Judiciário são poderes, nesse caso, por exemplo, da União, não é do super-homem, não é dos municípios, por exemplo. Então, a coisa ficou muito clara. O termo técnico foi modificado, entenderam? Isso é o que a gente chama de percepção. Volta aqui comigo. Acontece, pessoal, que essa percepção ela tem que ser desenvolvida na sua preparação para passar na prova. E a ideia do desenvolvimento dessa percepção, então, a gente vai passar a traçar a partir de agora. Como? Nessa aula de dicas. Perceba, voltando aqui à nossa tela, eu apresento para vocês aí o sumário. O sumário da aula de dicas. Como você viu, essa aula de dicas tem o único objetivo de trazer todas as ferramentas para melhorar o seu desempenho na preparação e na aprovação do concurso. Nós vamos falar sobre como se comportar no dia da prova, que, diga-se de passagem, é o dia mais importante, e logo em seguida, como se preparar para a prova. Ok? Tá vendo aí na tela? De toda maneira, agora o nosso objetivo é discutir como que você deve se comportar no dia da prova. E é isso que a gente vai passar a falar a partir de agora, lembrando que no dia da prova você vai ter que usar da percepção, ok? Volta aqui comigo no quadro. Então, veja, o dia da prova é seguramente o dia mais importante da sua vida. Por quê? Porque você se preparou para o concurso para chegar no dia da prova e passar. E lembrando, para passar, você vai ter que ter a tal da percepção. A discussão é simples. Vamos ver o que acontece? Pessoal, logo de cara, todo mundo pensa que existe a prova do tipo certo e errado e a prova do tipo múltipla escolha. Não é assim que você tem feito concurso? Certo, errado e múltipla escolha? Ok? Bom, você está enganado. Não existe prova do tipo certo e errado, nem existe prova do tipo múltipla escolha. Deixa eu deixar bem claro para vocês, pessoal. Toda prova é do tipo errado. E ela é do tipo errado porque eu tenho que ter a percepção se há ou não erro naquela questão. Vamos fazer essa abordagem de uma maneira bem direta. É que a base é a seguinte, pessoal. Você chega na prova, o examinador te dá uma afirmação. Imagina essa questão aqui. Bom, ele espera que você veja a afirmação e perceba, por isso que vem percepção, se há ou não algum erro aqui, porque se houver, a questão está errada. Por outro lado, dá uma olhada. Se por um acaso o examinador te apresenta uma questão, você olha, não percebe erro, é porque ela possivelmente está certa. Eu chamo sempre atenção, possivelmente certa, porque pode ser que tenha um erro que você não tenha percebido. Ok.
Mas dentro da ideia da percepção, pessoal, agora a gente tem que ter uma ligação no seguinte ponto. De onde vem a percepção? Simples. Você vai ter que ficar ligado, atento em relação ao texto. E aí vamos falar um pouco sobre o texto. Em relação ao texto, você tem que ficar atento em relação à percepção do termo técnico e ou verbo. Acontece que o texto é necessário, mas não é suficiente, porque tem algo mais que você vai ter que estar atento no dia da prova. É a percepção em relação ao contexto. Ok? Bom, vamos prosseguir. Vamos começar falando e dando um exemplo sobre a percepção do texto em relação ao termo técnico. A importância disso para a prova. Ok? Volta aqui para a tela para a gente dar uma olhada nessa dinâmica. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês na tela um texto de prova em que a gente vai ver a percepção sobre o termo técnico. Olha essa questão aí. Polícia Civil Tocantins 2007. Dá logo uma olhada. O gabarito foi dado como errado. Muito bem. Aqui está escrito assim: o princípio da vinculação política ao bem comum é entre os princípios constitucionais que norteiam a administração pública o mais importante. Está vendo ali? Vamos matar essa questão da maneira mais rápida, direta e objetiva possível? Sim. O erro, a percepção do erro está no termo técnico, administração pública. Agora vamos ver por quê? É simples. Você estudou um pouco direito constitucional, não sei se você lembra. Existe o Estado, o governo e a administração. São três coisas distintas. Você lembra que Estado é povo, território com soberania na busca do bem comum? Sim. Então o bem comum é um princípio que norteia o Estado. E aí, nessa questão, está dizendo que o bem comum é um princípio que norteia a administração pública. Falso. Houve um erro na percepção em cima do termo técnico. Ok? Volta no quadro. Então a gente acabou de ver a importância da percepção do texto sobre o termo técnico. Acontece que o termo técnico também envolve agora uma relação com o verbo. O verbo terá muita importância na questão. Vamos discutir primeiro uma base teórica disso para depois a gente praticar na tela. Vamos lá? A questão do verbo basicamente é a seguinte. Espera-se que na prova você perceba que há uma diferença entre deve e pode. Agora vamos ver por quê. É que é o seguinte, pessoal. Quando eu digo deve, significa que não há exceções. Normalmente é isso. Agora, quando eu digo pode, eu estou induzindo na questão a ideia de que há exceções, pode haver exceções. Ok? Bom, vamos tentar esclarecer bem esse ponto, que ele vai ser importante para a prova. Vamos lá? Imagine a seguinte situação. A gente fala muito aqui em Brasília na aula presencial e agora no EAD. Vamos lá? Dá uma olhada, pessoal. Imagina aqui a situação, a casa número 1 e aqui a casa número 2. Agora, imagine, por exemplo, que na casa número 1 tenha a seguinte regra. Ninguém pode dormir após as 22 horas. Vamos até melhorar. Todos devem dormir antes das 22 horas. Então, todos devem dormir antes das 22 horas. Agora, na casa número 2, tem a mesma regra. Então, aqui, ó, idem. Só que ela tem uma exceção. Vamos lá? Todos devem dormir antes das 22 horas, salvo se houver jogo do Flamengo. Agora, imagina para uma prova de concurso. Você vai chegar lá, vai aparecer assim. Na casa número 1, deve-se dormir antes das 22 horas, certo? Na casa número 2, deve-se dormir antes das 22 horas. Falso, porque tem dia que eu vou poder dormir depois que se tiver jogo do Flamengo. Entendeu? Então, a importância do verbo na prova é exatamente essa. É a relação de não haver ou haver exceções. Fechou? Agora eu preciso chamar a atenção de vocês para um aspecto interessante. Vamos praticar isso. Volta comigo aqui na tela. Eu estou mostrando aqui para vocês agora uma questão que também foi retirada da prova de ministro substituto TCU 2007. Vamos fazer alguns comentários rápidos sobre ela? Primeiro, a banca não é o CESP. O CESP é a instituição organizadora.
A banca, nesse caso aí, pessoal, é TCU 2007, ministro substituto. Sabe por quê? É que banca de concurso muda de prova para prova. Vou tentar dar um exemplo bem direto. É que hoje o professor A fez a questão da prova tal, no concurso seguinte ele é chamado, só que ele morreu, aí ele não tem como fazer mais a questão, você entendeu? Ou então ele viajou para a Europa. Então você percebeu que a banca pode mudar de prova para prova, que a banca é o examinador? Então, acaba com essa ideia de Bob. Bob é aquele cara bobão que não tem dica de estudo, não tem preparação de estudo, de que a banca é o CESP. Não, o CESP é a instituição organizadora. A banca é o examinador que fez a prova. Agora, dá uma outra olhada interessante aqui. Essa questão é bem extensa, mas o que interessa aqui na tela é o seguinte: o gabarito foi dado como errado. Agora eu vou mostrar para vocês a essência da questão. Em linhas gerais, o que está escrito aqui é o seguinte, eu vou destacar para vocês. Está descrito assim: servidores públicos civis da União, tendo como requisito básico para sua investidura no cargo público a prévia aprovação em concurso público. Está vendo o destaque aí? Agora eu vou fazer uma análise bem simples. Aqui não tem o termo técnico cargo público. Agora, você concorda que cargo público é gênero que tem duas espécies, o cargo público efetivo e em comissão? Aqui está dizendo tendo concurso público tanto para o cargo efetivo quanto para o cargo em comissão. Acontece que cargo em comissão não tem concurso público. Então agora perceba, o erro aí está no verbo, tendo. Porque se aqui tivesse escrito podendo ter concurso público para cargo público, estaria certo, porque aí sim pode ter para cargo público efetivo, mas não há concurso público para cargo público em comissão. Ok? Retorna aqui comigo no quadro. Então agora a gente acabou de ver a importância do verbo. Ok? Ele define se não há ou há exceções. Aqui eu preciso agora também estender a ideia. Um ponto importante, galera. Você sabia que deveria é pode, não é deve? Isso é muito usado na prova. É porque deveria, não sei se você lembra, envolve subjuntivo e subjuntivo é possibilidade. Então deveria não é deve. E tem muita gente que vai para a prova e vê a questão com deveria e pensa, é deve? Não, é pode, que comporta exceções. Agora, um outro ponto mais relevante ainda para concurso. Pessoal, muito cuidado com o deverá, com o será e por aí vai. Porque quando eu coloquei aqui deve e pode, implicitamente eu estou falando do é e do pode ser, porque são as diversas variações. E aqui a mesma coisa, deverá, será, boa parte acha que deverá e será está ligado ao deve, mas não é verdade. Deverá e será, numa prova de concurso público, como regra, esses dois termos estão ligados a uma possibilidade. Agora eu vou explicar por que deverá e será devem ser encarados como possibilidade. Vamos ver isso na prática. É porque aqui, pessoal, envolve um negócio que se chama técnica legislativa. Ou seja, quando você edita uma norma, exemplo, uma lei, quando você coloca deverá, você está implicitamente dizendo que existe aquela regra, mas no sistema de normas pode comportar exceções. Entendeu a parada disso aqui? Ok, vamos ver então isso na prática. Volte aqui comigo na tela. Eu vou pegar aqui com vocês, por exemplo, a Constituição e vou abrir aqui no artigo 37, salvo o melhor juízo, lá pelo inciso 7º. Dá uma olhada aqui, ele está dizendo assim, ó, o direito de greve será, tá vendo ali, ó, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Você percebeu que ali na Constituição não está escrito deve ser, está escrito será, técnica legislativa. Agora vamos explicar por quê. Simples. É que quando eu coloco será na técnica legislativa, eu estou dizendo que dentro do sistema de normas há exceções. E aqui eu vou até dar uma dica. Você deve saber muito bem que nesse ano passado o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se manifestou
que servidor público civil ligado à segurança pública não pode exercer o direito de greve como regra, porque isso compromete a segurança da sociedade. Então você percebeu? Quando eu digo será, eu estou dizendo será exercido, mas está implícito que há exceções. E esse é um caso importante. Então, voltando ao quadro, será e deverá, quando for colocado na prova, eu tenho que tomar cuidado que, como regra, isso envolve uma possibilidade, ou seja, comporta exceções, e não envolve uma regra que não comporta exceções. Tudo bem? Então, até agora, nós já estamos sabendo a importância da percepção no texto, vendo o termo técnico e ou verbo, com essa conotação, beleza? Só que agora eu vou dar o ponto adiante. Para passar em concurso, que você quer passar, né, pessoal? Você tem que ficar agora atento no negócio que a gente chama de contexto. Vou explicar rapidamente. Contexto é o seguinte: eu posso ter um texto X e o gabarito dele é certo, porque ele traz uma afirmação correta. Eu posso ter exatamente o mesmo texto X, sem nenhuma vírgula a mais, e o gabarito dele está errado. Basta mudar o contexto. Ok? Bom, isso aqui vai ficar mais claro quando a gente praticar. Então vamos fazer o seguinte: retorne à tela. Observe o seguinte. Voltando aqui à tela, eu acabei de mostrar uma questão que nós fizemos anteriormente. Lembra? Aquela. Servidor civil da União tem concurso público para cargo público. Falso, porque cargo público e comissão não tem. Sabe o que a gente vai fazer agora? Acompanhe comigo aí na tela. Eu vou pegar a questão, tá vendo aí? Estou copiando. E vou colar. Então eu vou copiar e colar. Você vai ver que vai ficar exatamente a mesma questão. Olha lá, copiei e colei. Vocês estão vendo que são exatamente as mesmas questões? Ok. Só que agora, olha o que o examinador vai fazer. Ele vai pegar aqui em cima, na questão idêntica, e vai mudar o contexto. Observe. Ele escreve assim, por exemplo, ó, a respeito do cargo efetivo julgue. Então você concorda comigo que agora eu acabei de mudar o contexto? Ou seja, cargo efetivo. Se eu mudei o contexto, o texto X, imaginário aí, né? Embora seja exatamente o mesmo, vai provocar uma mudança do gabarito. Agora esse gabarito está certo. Sabe por quê, pessoal? Porque essa questão agora está dizendo assim, ó, dá uma olhada. Cargo público efetivo tem concurso público. E aí está certo. Então, com isso, eu mostrei para vocês a importância do contexto. Volta aqui no quadro. É que o texto X, exatamente igual, embora eu tendo mudado o contexto, muda o gabarito. Ok? Aqui tem dois aspectos relevantes. O primeiro é o seguinte: em função disso, de nada adianta você decorar para a prova. Por quê? Porque se o examinador mudar o contexto, aquela questão que estaria certa vira errada. Então tem muita gente, por exemplo, que pega direito constitucional, o livro ou a própria Constituição, direito constitucional aplicado e decora. Pega o manual de contabilidade, decora Bob. Lembrando, o Bob é aquele cara bobão que a gente fala aqui em Brasília, que ele não usa as dicas de preparação para concurso, ele só sai lendo. Não é assim que é para você fazer. O segundo ponto para destacar aqui, pessoal, é que, dois aspectos rápidos aqui no segundo ponto, é que uma vez eu estava dando aula aqui em Brasília, nessa aula de dicas, e o colega falou para mim: poxa, André, mas o verbo é tão importante assim? Pô, pessoal, aí eu falei para ele: meu amigo, quando você pega o Gênesis, Deus criou o universo com o verbo. Eu não lembro de estar lá no Gênesis que ele tenha criado o universo com a preposição, com o artigo. Ele criou com o verbo. Então você viu a importância do verbo na oração? Agora, mais ainda, o segundo ponto. Essa questão do contexto, em que o texto X pode estar certo ou errado, basta mudar o contexto, você vê até no dia a dia seu. Vou fazer um comentário rápido aqui. Vou usar um palavrão, mas foda-se, porque aqui é para acordar mesmo. Pessoal, imagine o texto filha da puta. Você percebeu que mudando o contexto varia tudo? Vou dar um exemplo. Você é um filho da puta. Agora imagina,
Você é um filho da puta. Pô, você viu que quando muda o contexto, muda tudo? Na prova é isso, só que lembra, na prova não cai filha da puta, né, pessoal? Na prova vai cair termo técnico mesmo e você tem que trabalhar em cima do termo técnico. O palavrão aqui, pessoal, eu estou usando porque o palavrão nos liberta. Por quê? Porque acorda você para a realidade. E aqui é preparação para concurso. Isso aqui não é uma discussão profissional, nós não estamos aqui fazendo uma palestra acadêmica, aqui é concurso público. Então, ó, acorda, desenvolve a percepção. Ficou claro até aqui? Então mostramos, você tem que estar atento para passar na percepção do texto e do contexto. O texto você tem que estar ligado no verbo e termo técnico, sendo que o verbo tem essa conotação aqui, ó, de ter ou não ter exceção. Ficou claro? Tudo bem? Próximo passo agora é o seguinte. Eu acabei de mostrar para vocês uma dinâmica sobre a prova do modelo certo e errado. Mas lembrando, embora do modelo certo e errado, ela é sempre do tipo errado, porque toda a prova é do tipo errado. Eu tenho que perceber se tem erro. Bom, acontece que eu não tenho, além do modelo certo e errado, eu não tenho um modelo múltipla escolha. Múltipla escolha também é modelo múltipla escolha, mas a prova é do tipo errado. Vamos ver por quê? É que numa prova de modelo múltipla escolha, o examinador te dá as opções A, B, C, D e E, por exemplo. Agora veja, pessoal. Dadas as 5 opções, ele vai e fala assim, assinale a opção correta. O que o Bob faz? Procura a correta. Não. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar as 4 erradas, porque a prova é do tipo errado. Aqui sobrar é a certa menos errada ou mais certa. Viram a importância disso? Em outras palavras, quando você chega numa prova de múltipla escolha, basicamente o que acontece é o seguinte, você começa a procurar as erradas. Você já percebeu que rola assim? Logo de cara você já percebe 3 que são erradas e até a minha mãe, lá com 84 anos de idade, já sabe o erro, já percebeu o erro. E o examinador normalmente não te deixa na dúvida em relação a 2 itens? Sim. Você, em relação a esses 2 itens, não vai procurar o certo. Você vai procurar o item errado e o que sobrar é o certo menos errado ou mais certo. Ficou claro? Prova de múltipla escolha tem essa dinâmica. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos praticar. Volte aqui na tela comigo, por favor. Eu estou mostrando aqui para vocês, observe aí, uma prova de múltipla escolha. Essa prova está adaptada, foi uma prova aplicada pela ESAF. Perceba aí na tela, a alternativa, ou melhor, a opção A, C e E, eu já botei pontilhada, porque o erro você já teria percebido. O examinador te deixa na dúvida em relação a esses 2 outros itens. Item B de bola, o DF chama-se Brasília, que é a capital federal. Agora veja aí na tela. Item D de dado, está escrito, no parlamentarismo, a nítida separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Agora veja, aqui no comando da questão, ele não pediu assinar a opção correta? Sim. Você não procura a correta, lembra? Você procura as 4 erradas. A, C e E estão erradas, porque eu já botei pontilhado aí. Agora, está vendo essas 2 opções, B de bola e D de dado? Observe, a errada é a D de dado. E o erro está aqui, ó. Aqui está escrito assim, A nítida. Esse é o erro. Agora dá uma olhada rápida aí, pessoal. É porque a letra D de dado não está escrito assim? No parlamentarismo, há a nítida separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo? Está errado, porque a separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo não é nítida. Vou dar um exemplo. Dom Pedro II era chefe de Estado, aos 5 anos de idade, mas aí não teve que ser designada uma regência. E a regência, o regente, entre aspas, não assume algumas funções da chefia de Estado e chefia de governo? Então a separação não é nítida. Esse é o erro. Ok? Agora veja, se essa letra D de dado está errada, é porque a letra B de bola está certa, menos errada ou mais certa. E realmente a letra B de bola está certo. Agora vamos ver. Dá uma olhada aí. E lembra, essa questão caiu em concurso. Ali está escrito assim, o DF chama-se Brasília, que é a capital federal.
Você deve estar achando estranho, mas está certo. Vamos ver por quê? Olha bem na tela. Esse aqui não é o que pronome relativo? O que não está se referindo a Brasília? Então ele está dizendo, Brasília é a capital federal. É a verdade. Agora, se Brasília é a capital federal, por definição, o DF não é. Concorda? Agora você deve estar achando estranho que aqui está escrito assim, o DF chama-se Brasília. Mas está certo, pessoal. Porque observe o verbo, é chamar, não é denominar. É porque, veja, eu digo para você, Renato Aragão chama-se Didi. Ué, tudo bem. O DF chama-se Brasília, não está errado, porque eu digo sempre, se você for lá no Rio de Janeiro, Resende, onde eu nasci, chegar lá e o cara fala assim, e André, onde você está morando? Ah, eu estou morando em Brasília. Eu estou morando em DF. Lá fora, pessoal, tanto faz. Porque lá fora, o DF é chamado de Brasília. O pessoal troca um nome pelo outro. Agora lembra, o DF não se denomina Brasília. Mas aqui está dizendo chama-se. Entenderam? Então, voltando aqui no quadro. A prova é do tipo errado. Seja no modelo certo ou errado, seja no modelo múltipla escolha. Nessa linha, um rápido comentário. Você que tem feito concurso aí, qual a prova que você acha mais difícil? A prova, por exemplo, do CESP no modelo certo ou errado, ou a prova, por exemplo, da ESAF no modelo múltipla escolha? Resposta. A prova mais difícil é do modelo certo ou errado, exemplo CESP. A prova ESAF, modelo múltipla escolha, ela é mais fácil. Vamos ver por quê? Simples, pessoal. É que numa prova de múltipla escolha, o examinador te deu 5 opções e ele já te está dizendo previamente que 4 opções estão erradas. Então, se você perceber as 4 erradas, a que sobrou é a certa, menos errada ou mais certa, ok? Viu como é que é mais fácil? Tem uns bob aí que acham que CESP é mais fácil. Não, CESP é mais difícil. Por quê? Porque no CESP ele te dá uma afirmação e você tem que perceber se há ou não há erro nessa afirmação. Agora tem um detalhe bacana. Você que achou que ESAF seria mais difícil, não, ela é mais fácil. Mas, na verdade, o que você achou é que ela é mais cansativa. Vou explicar por quê. É que, pessoal, vou dar um exemplo. Recentemente teve um concurso do TST. Se não me falha a memória, a banca era da FCC, múltipla escolha. Aí você pegava o edital, e aqui em Brasília aconteceu bastante, e acredito que aconteceu aí na sua cidade também. O colega chegou para mim e falou assim, André, eu estou fazendo a prova aqui para a TST, Fundação Carlos Chagas, está dizendo no edital que tem 70 questões. É bob, pessoal. Sabe por que é? Se eu pego um edital de uma prova de múltipla escolha e ele diz 70 questões, significa, na verdade, que são 350 itens. Você percebeu como é que o negócio é cansativo? É isso aí, pessoal. A prova de múltipla escolha ela é cansativa porque são muitos itens. Um exemplo clássico é que nessa prova do TST, eu já estava orientando os colegas, os alunos, dizendo, ó, pessoal, vai faltar tempo. Porque, veja, se não me engano, eram 4 horas de prova para fazer discursiva mais objetiva. Objetiva com 70 questões. Na verdade, 350 itens. E realmente faltou tempo na prova. Ficou clara essa dinâmica? Entendeu então agora até aqui? Você quer passar, então está se preparando para passar. E a sua preparação envolve o desenvolvimento de percepção. E desenvolvimento de percepção significa o seguinte, eu tenho que ficar ligado sempre no texto em relação ao termo técnico e o verbo. E o verbo tem essa dinâmica aqui. Indica se há ou não há exceções. E eu tenho que ficar ligado no contexto, porque a mudança do contexto altera o gabarito da questão. Foi claro? Vamos ver isso aqui agora também um pouco de uma maneira mais assim, pragmática. Olha na tela, por favor. Eu estou colocando aqui na tela para vocês, a título de exemplo, essa figura aí. Isso é um meme que rolou na internet. Está vendo ali? Agora dá uma olhada ali, pessoal. A pergunta é, quantas barras tem aí? Bom, se você olhar pela percepção de cima, 3 barras. Se você olhar pela percepção aqui de baixo, você vai ver que são 4 barras. Você entendeu o que é percepção? Agora, a sugestão para a prova. Você vai ter que ter a percepção do examinador, mas você vai ver que é fácil, porque no Cátedra nós vamos desenvolver a preparação para que você tenha a percepção técnica. Ok? Muito bem.
Agora dá uma olhada, continua aí na tela, dá uma olhada, por exemplo, nessa outra percepção que eu coloquei aí para vocês. Isso aí seria um outro meme que rolou na internet. Dá uma olhada ali. A fotografia está mostrando assim: o gato está subindo ou descendo? Aí vem embaixo assim, CESP. Isso não é gato. Então você entendeu a parada aí? E aí eu vou até dar uma dinâmica. Você deve estar meio na dúvida. Pô, André, mas como é que eu ia saber que isso é gato? Eu vou dar a resposta. Pessoal, dá uma olhada nesse gato aí. Você está vendo que ele tem 3 cores? Se ele tem 3 cores, ele é gata. E a questão diz, o gato está subindo. Falso. É gata, não é gato. Viu como é que a coisa funciona? Percepção é isso. Agora, por que é importante ficar atento à percepção? É que dá uma olhada também na tela nesse outro item. Isso aí é uma dinâmica que a gente usa muito aqui em Brasília, pessoal. Dá uma olhada. Esse aí é um cara vestidinho de bunda. É um outro meme que rolou aí na internet. Tá vendo aí? Agora volta para mim aqui. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu fui do exército há muito tempo e lá a gente aprendia uma coisa importante. Tudo que você vai fazer na vida, entre aspas, é uma festa de cacete, porque tem um grau de dificuldade. Agora veja, se você está indo lá e lá é festa de cacete, você tem que ir fantasiado de cacete. Porque você não pode ir para a festa de cacete vestidinho de bunda, concorda comigo? Esse cara que eu mostrei para vocês aí no meme, ele está indo para a festa de cacete vestidinho de bunda. É exatamente o que você não pode fazer. Bom, ao longo do tempo aqui na internet, a gente vai tentar, com a equipe de professores do Cátedra, desenvolver a sua percepção para você passar em concurso usando todas as técnicas. Essa aqui é apenas uma. E qual é a ideia geral? A ideia geral é simples. Nós vamos tentar fazer você deixar de ser Bob, porque todo mundo é Bob. Eu era Bob, todo mundo. Mas você não pode continuar Bob. Ou seja, não pode continuar bobão. Tem que usar as dicas para passar em concurso. E segundo, você não pode ir vestidinho de bunda para festa de cacete, lembra? Então aqui nós vamos trabalhar com isso. Vamos tirar essa fantasiazinha de bunda. Combinado? Tranquilo aí, galera? Valeu? Bom, estamos falando então sobre percepção na prova, já estamos caminhando mais para o final. Eu só tenho agora que terminar mostrando para vocês o seguinte. Em relação à percepção, 2 coisas devem ser bem vistas. Primeiro, o que faz você desenvolver a percepção? A sua preparação. E no Cátedra, a gente vai tentar mostrar para você como se preparar bem para desenvolver percepção. Ok? Nesse ponto, vamos fazer mais um teste? Fazer o seguinte, volta aqui na tela comigo. É que, pessoal, vou tentar dar um exemplo rápido aqui na tela, vamos ver se vocês acompanham. A coisa é tranquila, basta você se preparar bem. Eu estou mostrando aí para vocês 2 questões de prova. Vamos começar na primeira, que está aí em cima. Essa primeira foi aplicada pela banca FNDE 2012, Instituição CESP. Agora veja rapidamente. Aqui está escrito assim, gabarito, errado. Agora vamos ver a questão. A questão é de AFO. Muitos não estudaram AFO, mas você vai ver que mesmo sem ter estudado aprofundadamente AFO, mata a questão. Aqui está escrito assim, o empenho é etapa obrigatória da realização da despesa pública. O gabarito deu errado. Agora eu vou mostrar por quê. Lembra da percepção de termo técnico e ou verbo? Ok. Agora vamos ver o termo técnico. Despesa pública. Despesa pública, ela não pode ser orçamentária e extra-orçamentária? Sim. Agora você percebe comigo que empenho não tem na despesa extra-orçamentária? Percebeu? Então agora você percebeu que o erro dessa questão está no verbo? Porque empenho é obrigatório na despesa pública. Falso, na despesa pública extra-orçamentária não. Agora observe a questão de baixo. A questão de baixo, pessoal, ela foi aplicada, dá uma olhada aí, 2014 TCDF. E o gabarito aqui deu correto, certo? Agora veja, pode ocorrer despesa pública sem a realização de empenho prévio. E o gabarito deu certo. Agora você entendeu por que deu certo? Que olha o verbo, pode. É verdade, pessoal. Eu tenho que estar ligado no termo técnico ou verbo. Pode, olha o termo técnico, despesa pública.
pode haver despesa pública extra-orçamentária sem a realização de empenho prévio. Então pode haver despesa pública sem a realização de empenho prévio. Não estamos praticando? Agora vamos lembrar rapidamente nessa prática em termos de preparação sobre a questão do contexto? Muito bem. Observe aí a primeira questão. Eu acabei de copiar e acabei de colar. Vocês estão vendo que é exatamente a mesma questão, o mesmo texto? Agora vamos fazer uma dinâmica bem rápida. O examinador pega e vai mudar o contexto. Imagine, a respeito da despesa pública orçamentária, julgue. Então, você entendeu o que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu aqui é algo muito simples. Com a mudança de contexto, a questão agora está falando só da despesa pública orçamentária. Então, veja, o gabarito que antes estava dando como errado, ele vai passar agora a dar a questão como certa. Por quê? Perceba, muito fácil. É que agora, embora tenha o mesmo texto, o contexto mudou e aqui está escrito assim, ó, despesa pública orçamentária é obrigatório o empenho certo. Viu como é que é a importância do texto e do contexto? Então volta aqui comigo. Pessoal, você está se preparando para passar e essa preparação tem que ser sempre focada na percepção. A gente até costuma brincar aqui no Cátedra. É que, pessoal, você vai ter que usar o óculos da percepção. Você vai ter que olhar a questão de uma outra maneira. Não aquela maneira de Bob. Tem que estar percebendo a coisa. Foi claro? E aqui no Cátedra a gente vai, passar o óculos da percepção para você. Mas agora tem um outro detalhe importante. Essa percepção também pode ser afetada, sabe por quê? Não só por uma má preparação. Então tem que pegar professor bom, hein? Pega professor Bob, não. Mas agora é o seguinte, não apenas pela má preparação. Ela pode ser afetada também, sabe por quê, pessoal? Pela fadiga. Isso é importante também. Vamos tentar explicar rapidamente? É o seguinte, pessoal. Com fadiga você não percebe bem as coisas. Exemplo, com fadiga você bate até de carro. Agora dá uma olhada. Você já chegou em alguma prova de concurso público em que você fez a prova, chegou em casa, foi olhar o gabarito, errei essa questão. E aí você fica chateado porque você errou a questão porque você leu deve, só que a questão estava escrita não deve. Isso é fadiga. E por que aconteceu essa fadiga? Porque você estava tão cansado ao longo da prova, que a prova é muito cansativa, a gente vai explicar daqui a pouco, que aí mudou o seu nível de percepção. Então, galera, fadiga é algo que deve ser combatido. Agora vamos entrar nesse ponto da fadiga. Nesse ponto eu tenho que mostrar para vocês o seguinte. Eu fui do Exército muito tempo e no Exército fui da área de ensino. E certa vez eu vi uma pesquisa feita na área de ensino que era mais ou menos assim, percentual de rendimento intelectual, tá vendo aqui o gráfico? Em relação ao tempo. E aí, na medição disso, o gráfico era mais ou menos assim, Sabe o que aconteceu aqui, pessoal? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Eles mediram o rendimento intelectual em função do tempo. E o mais interessante é que esse ponto aqui é um ponto relevante, o ponto 1. Porque você percebeu que ele marca a descendente da curva? Ou seja, a partir daqui, o seu nível de rendimento intelectual cai abruptamente. Só que quando você vai medir isso aqui, foi medido, era 50 minutos. Então, sabe o que significa isso? Com 50 minutos, o seu nível de percepção cai assustadoramente. E aí eu lanço a pergunta em relação à fadiga. Alguma vez você na sua casa pegou um livro para dar uma lida e leu mais de 50 minutos sem parar? Se você leu tipo Bob, porque você estava aqui com alto índice de fadiga, com baixíssimo nível de percepção. Ok? O ideal é o seguinte, eu estou lendo, o relógio tocou porque deu 50 minutos. Eu paro e faço um intervalo. Sabe por quê, pessoal? Porque quando a gente voltar do intervalo, olha só como é que o seu cérebro volta. Ele volta com bom nível de percepção. Então é sempre assim. Agora isso vale
para o estudo em casa, isso vale para o dia da prova, que você vai ter que fazer intervalo nas questões, mas isso a gente vai discutir um pouco mais à frente. Entenderam? Entenderam essa questão da percepção em relação à fadiga? Muito bem. Então, agora, na sua casa, você começou a estudar, o relógio está contando. Tocou 50 minutos, no máximo 1 hora. Eu paro. E eu paro e faço um intervalo de 5, 10 minutos. E quando eu fizer esse intervalo, sabe o que eu tenho que fazer? Descansar o cérebro. E como que você faz para descansar o cérebro? Você elimina a monotonia. E como vai fazer para eliminar a monotonia? Sai do ambiente de estudo. Sabe por quê? Se eu estou estudando nessa sala e eu saio, mudou o estímulo. Então agora eu não tenho mais monotonia. Ok? Fico lá 5, 10 minutos e volto. Eu até falo muito em Brasília. Você vai usar sempre no intervalo o princípio do Lázaro. Levanta e anda. Ou seja, você sai da sala e lá você descansa. Ficou claro? Tudo bem? Bom, esse é o ponto. Controle da fadiga para ter uma melhor percepção. Ok? Bom, nós vamos prosseguir com toda a conversa. Já fizemos várias questões. O próximo bloco ainda é ligado à prova. Eu só tenho que agora chamar também para vocês uma outra atenção para um outro ponto. Principalmente para você que já está estudando há bastante tempo aí. Lembra? Grosso modo, a gente tem aqui uma curva normal. Agora você percebeu que o ideal é que no dia da prova você esteja no seu melhor? Agora você entendeu que você está estudando mês após mês, sem parar. E aí, no dia da prova, pode ser que você esteja cansado e você esteja aqui no ponto 2. Pessoal, se o seu desempenho no estudo está caindo, é porque você está com fadiga de longo prazo. É que você vem estudando sem parar. Fiz o concurso tal, continuo. Faço outro concurso, continuo. Faço outro concurso, continuo. De jeito nenhum. Toda vez que eu fizer um concurso, logo depois, eu pego de 3 dias a 1 semana para dar um descanso, viajo. Sabe por quê, pessoal? Quando eu viajar, não estudo nada, eu volto aqui no tempo 1. Aí eu continuo estudando, no dia da prova eu estou aqui em cima, no ápice. Entendeu a importância disso? Porque tem gente que vai assim, estuda, vai a morrer. Porque se você ficar estudando sem parar, tu vai ficar aqui embaixo, ó, na curva de Gauss. Você tem que chegar na prova no seu melhor. Foi claro? Exemplo, teve uma Olimpíada dessa aí, acho que era da China, em que o melhor corredor de 110 metros com barreira, quando chegou na largada, ele não largou porque teve uma contusão. Você entendeu o que aconteceu com ele? Treinou tanto que no dia da prova estava aqui embaixo, ó. E aí teve a contusão. Pessoal, e quem ganhou? Um cara que tinha menos de desempenho que ele porque fez a coisa certa. Cuidado com o controle da fadiga. Foi claro nesse ponto? Tranquilo? Bom, em função disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar para o próximo bloco. E aí eu chamo a atenção de vocês, peço que você retorne aqui comigo para a tela. Muito bem. Eu estou mostrando aí para vocês agora na tela, de novo, o nosso sumário. Fique atento no sumário para o seguinte aspecto. A nossa discussão agora, pessoal, envolve o seguinte. Já sabemos fazer a prova com a percepção, mas o próximo ponto é como efetivamente fazer prova. Ok? Esse é o próximo ponto da conversa da aula. Volta aqui comigo. Você tem feito concurso. No concurso, você fez sem fazer parada no banheiro? Ah, fez? Então você é Bob. Sabe por quê, pessoal? Porque dá uma olhada. A prova tem 4, 5 horas de duração. Se você não parou no banheiro, olha como é que você fez a sua prova. Olha aqui o nível de percepção que você tem. Então você tinha que ter feito parada no banheiro. No próximo bloco a gente vai mostrar quantas paradas. Quer ver um outro comentário? Você fez concurso recentemente. Entre uma questão e outra, você fez direto ou fez uma parada? Ah, você fez direto? Então é Bob. Porque entre uma questão e outra você tem que fazer uma micro parada, que é para descansar o cérebro. A gente vai ver a importância disso. Um último detalhe. Quando você fez os concursos recentemente aí, a prova foi dada para você, objetiva. Você começou fazendo por que matéria? Ah, pela questão 1. Então você é Bob. Porque você não começa pela questão 1.
Você começa por português. Sabe por quê? Porque, veja, pessoal, a prova tem 4 ou 5 horas de duração, ela é muito cansativa. Então, eu começo logo com português. Sabe por quê? Porque português, o nível de percepção tem que ser mais elevado, então eu começo logo no início porque eu estou descansado. Exemplo? Quer ver um exemplo disso? Você que já fez prova de português em concurso, tu já percebeu que dependendo da quantidade de questões e da cobrança, do nível de cobrança da prova, quando acaba português, você não sabe nem o nome da sua mãe? Você já está tão cansado que você não sabe nem o nome da sua mãe? Aí chegou a hora de você continuar. De jeito nenhum, pessoal. Você vai fazer as paradas no banheiro exatamente para prevenir isso. E um detalhe importante, que a gente vai ver bem no próximo bloco. Uma vez eu comentei isso em sala e o colega falou assim, não, André, eu vou para a prova e aí eu estou fazendo. Quando eu estou cansado, eu paro. Aí eu falei para ele, meu amigo, você percebeu que quando você acha que está cansado e você para, na verdade você já estava cansado uma meia hora antes? Vou dar um exemplo. Você está dirigindo de carro e bate de carro. Por quê? Porque você só descobre que está cansado depois que bateu. Porque, na verdade, você já estava cansado muito antes atrás. E a atitude tem que ser de prevenção. Na aula seguinte, dentro da aula de dicas, nós vamos discutir, então, o seguinte. Como fazer prova? Como usar as principais ferramentas para fazer prova? Acredito que a conversa esteja ajudando. Continuaremos com essa aula falando sobre esse ponto já avançado. Estamos juntos, é o Cátedra com você na internet. Até lá.